Olá, boa tarde, como é que vocês estão? Aqui no Café com Esportes está tudo ótimo. E deixa eu começar logo apresentando os meus convidados, né? Porque logo quem está aqui, a Fernanda Durão, não é Fernanda Durão, a Fernanda Durão. Um prazer ter você aqui no Café com Esportes, Fernanda. Valesca, boa tarde, Valesca, boa tarde, meninos, boa tarde a todo mundo que está aqui assistindo o Café com Esportes. O prazer é meu, né? Estar aqui de volta. Vim uma vez aqui com a Marconi, né? Apresentando, com resenha apresentando, e estou agora com você. E estou muito feliz, muito agradecida pelo convite. Muito obrigada, Fernanda. Agora deixa eu apresentar os outros convidados, que também são os convidados. André Bastos. Obrigado, Valesca. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, de verdade. Uma honra enorme. Primeira vez aqui, espero que de muitas. É isso. Rodrigo Tenório. Rodrigo Tenório já está virando da casa, já vê, já sabe como é que funciona o Café com Esportes. Boa tarde, Valesca, e a todos que nos acompanham. Mais uma vez é uma honra poder estar aqui com você, compartilhando conhecimento com uma menina tão especial que nem você, né? Eita, Doce, vou ficar me sentindo, viu? A especial agora. E a gente vai falar sobre assessoria com Fernanda Durão. Eu queria logo perguntar, daqui a pouco a gente vai falar com os meninos e com Fernanda também em relação aos times pernambucanos. Mas deixa eu falar logo com o pernambucano, com a Fernanda Durão, sobre a assessoria esportiva, porque as pessoas acham que a assessoria esportiva é qualquer coisa, acha que não é importante na vida do atleta, né, Fernanda? Isso, Valesca, como muitas pessoas assim que trabalham com futebol, que me conhecem, que trabalham no futebol pernambucano, sabem, eu fui assessora de imprensa da Federação Pernambucana de Futebol, coordenadora de comunicação da federação por mais de 4 anos. E a importância de você ter um trabalho de assessoria, tanto numa entidade como a maior entidade do futebol pernambucano, que é a FPF, como dos atletas, é muito importante. A gente vê que passa pelo gerenciamento de crises, a gente vê como é importante realmente você ter um profissional para cuidar da sua imagem. A gente viu agora, recentemente, Valesca, falando em assessoria de atletas, o caso de Neymar, né? O que aconteceu com o Neymar, essa repercussão de estupro e tudo, se ele foi bem assessorado ou não na divulgação dos vídeos, das fotos que ele postou lá divulgando a intimidade da pessoa que tinha denunciado ele. Então, isso tudo passa por uma assessoria de imprensa, passa por gerenciamento de crise. Então, eu acredito que no futebol, não só no futebol, em qualquer área, qualquer meio, no meio esportivo principalmente, um trabalho forte, um trabalho bom de assessoria, ele implica muito na vida do atleta. E um caso também que aconteceu, Fernanda, foi a Emily ter divulgado vários vídeos. Ela que é técnica, né, do Santos, e acabou falando várias coisas que para algumas pessoas estão certas, para outras estão erradas. Não é o mérito aqui da conversa, mas isso, tendo um assessor que está ali no cotidiano, pode ajudar ou não o atleta ou o técnico, toda a comissão, né? Exato. Nesse caso, eu não posso nem de falar se a Emily tem assessoria ou não. O Neymar eu sei que tem. A gente sabe que a grande maioria dos atletas hoje em dia eles têm esse trabalho de assessoria, mas o trabalho de assessoria é um pouco complicado, porque nem todas as vezes, Valesca, o atleta ou a entidade que você trabalha, ele está em perfil em acordo com o que você quer, com o que você quer mostrar. Então, às vezes, o assessor de imprensa, o coordenador de comunicação, ele tem um pouco de dificuldade, porque o atleta quer falar aquilo, a gente explica, olha, não vamos por esse caminho não, vamos por outro, mas tem esse conflito, às vezes, com o atleta. Essa exposição do Neymar, de colocar os vídeos, as coisas, a gente sabe que ele, com certeza, ele falou, né, com assessoria, mas aí é uma questão que passa por advogado também, teria que ter consultado o advogado antes. Nesse caso da Emily também, ela teria que ter ou falado com a assessoria, se ela tem uma assessoria de imprensa, falado. Talvez até tenha entrado em acordo com a assessoria, tenha falado, mas a gente, às vezes, como profissional de comunicação, a gente tenta, né? A gente tenta gerenciar a crise, a gente tenta chegar, conversar, olha, não vamos por esse caminho, não, que talvez não seja o certo, não vai ser tão legal para você, mas às vezes a gente não consegue, né? É o cliente, nosso cliente, e às vezes a gente não consegue conter, né? Porque às vezes os ânimos estão aflorados. A gente sabe que a vida de um atleta de futebol, de natação, de vôlei, qualquer tipo de atleta, é uma vida dura, é uma vida difícil, e eles recebem muito julgamento, tanto por parte da mídia esportiva, quanto por parte dos torcedores, do pessoal. Então, assim, é complicado. A gente, às vezes, quer conter um pouquinho, acalmar o ânimo lá, mas não consegue. Eu digo porque eu trabalhei
entidade grande aqui, e às vezes eu não conseguia controlar os diretores, os gestores da FPF, porque a gente recebia muita crítica, né? A gente é o telhado de vidro, né? Na verdade, a federação continua sendo, mas quando eu trabalhava lá, a gente era o telhado de vidro. A gente recebia muita crítica, chuva, molhou, tem que trocar de campo. Aí, quem é a culpa? A federação não tinha culpa disso. Então, como é que gerencia uma crise dessa? Não é fácil gerenciar a crise e, às vezes, a gente sentava, conversava, olha, presidente, vamos por esse lado, olha, conversava com os diretores, vamos tentar fazer de uma forma que a gente possa contornar essa crise e falar, porque, assim, qualquer pessoa que esteja ali exposto, que seja a pessoa principal, ela vai ser julgada. Ela vai ser um atleta, um diretor, um presidente, um técnico. Então, assim, eu acho que o trabalho de assessoria é importante por conta disso. A Valesca falou aqui do caso da Emily, que ela postou os vídeos, enfim. É complicado. Talvez ela tivesse um apoio, tivesse tido orientação de um profissional de comunicação, mas a gente sabe que, na hora, às vezes, a pessoa quer falar tanta coisa e não pode, né, que acaba soltando. É aquilo, né? Por ser uma pessoa de pública, né? E acaba tendo cuidado até um certo ponto, chegou ali naquele momento, explodiu, esqueceu da assessoria. Isso. A assessoria também acaba levando culpa, até porque ela é do Santos. Mesmo sendo feminino, é do Santos e o Santos é um clube grande. Isso também pode até acarretar dela, por exemplo, ter saído da seleção brasileira na época. Inclusive, a seleção brasileira está com uma técnica nova. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Bora falar agora um pouquinho com os meninos. A gente está falando sobre assessoria e é importante falar sobre tudo o que vem, que gira em torno do esporte. A gente está falando sobre assessoria, a gente vai falar agora sobre o trio de ferro daqui, Pernambuco, que está bem, uns, outros não estão tão bem. Eu vou deixar isso para os meninos, que vieram super preparados. Deixa eu perguntar logo aí. E o esporte, minha gente? Começa logo com o André aí. Como é que está a situação do esporte? Conta pra gente aí, na tua visão. É complicado, porque o que aparentemente poderia ser uma tarefa fácil, um mistão do Guarani, na última segunda-feira, veio enfrentar o Sport aqui. Houve toda uma mobilização, porque o jogo não ia ser mais na ilha, ia perder o principal fator, e disse, não, a gente tem que chamar o torcedor. O torcedor passou muito perrengue para poder chegar na arena, sem esquema especial, como tem na maioria dos jogos. Deu um público bom, um público, para mim, espantoso, para uma segunda, 8 horas da noite. E o Sport retornou a erros que, apesar da vitória que aconteceu contra o Paraná, foram apontadas. Olha a tabela ali do Sport. O Bragantino está em primeiro lugar, o Sport na 6ª colocação, mas levou um público bom. Tá ali batendo no G4, bate, volta, sobe, desce. Pode continuar, né? Vai, Rodrigo. Só para dar uma ênfase no que a André está falando, na verdade, em relação primeiro à torcida, né? O Sport, a operação do estádio foi toda do Sport. A federação não se intrometeu nisso, nem o estado também se intrometeu. A operação do estádio foi toda do Sport. Então, assim, o Sport não se preparou para receber aquele público. Já tinha vendido 9 mil ingressos antecipados. Então, assim, se estimava 15 mil, chegou a 18 mil. Então, assim, eu fiquei sabendo que o estado só colocou duas viaturas da polícia, que na verdade é o BPTran, que é o que organiza tudo, o trânsito, tudinho. O Sport, as catracas estavam todas fechadas, e o Sport realmente não se preparou para receber 18 mil pessoas. Em relação ao time, como o André estava falando, o Sport sai, ganha do Paraná lá, o Paraná era o segundo colocado, volta contra um time misto do Guarani e não consegue jogar um bom futebol e empata novamente. Já perdeu 8 pontos em casa. Isso são pontos cruciais que vai fazer diferença lá na frente, a gente sabe, já acompanha isso há muito tempo. Então, assim, o Sport tem que começar a jogar muito bem para poder vencer, para poder dar continuidade no trabalho. O Guto Ferreira é um bom técnico, mas ele precisa modificar um pouquinho o Sport para poder dar uma crescida, porque se ele continuar jogando com a formação tática mesma, repetindo o time, querendo manter jogador que não se deve manter no time, olha aí, felizmente o Sport não vai Sport conseguir. empatou com o Guarani 1-1. O Sport vai jogar amanhã. Na arena, vai ser na arena, vai ser na ilha? Como é que vai funcionar? Ficou na arena. Então, ficou decidido na arena. Então, vai jogar amanhã na arena.
E vai ser um jogo direto, né? O Curitiba está na 4ª colocação, o Sport querendo subir, né? Alcançar o G4 novamente. Então vai ser uma briga boa. E é interessante que a torcida, apesar de ter tido passado por todo o sufoco que passou, porque eu acompanhei, eu vi que foi complicado realmente, o torcedor reclamando que os portões fechados, abriram bem em cima da hora, mas que compareça, porque a gente sabe que a gente está chegando numa reta que a gente precisa do apoio do torcedor e o Sport precisa mais do que nunca. Não está numa posição ruim, na 6ª colocação não é uma posição ruim, está aí brigando, está empatado na pontuação até com o Curitiba que está no G4. Eu acredito que dá assim, para entrar em campo e vencer esse jogo. Acho que, só para completar, eu acho que não é que é a minha opinião, tá? Essa Série B é uma das séries B mais fáceis que eu já vi na minha vida. Sério, porque a gente vê a tabela aí agora, o time do Bragantino é um bom time. É um time organizado que fez uma parceria com o Red Bull, agora todo mundo já sabe. Tá pagando em dia e isso faz diferença. Porque você paga ali em dia e o jogador, isso não deveria ser uma motivação a mais, porque receber a empresa pagar em dia e o jogador jogar é a obrigação dele. Mas isso é uma motivação a mais no meio do futebol. Mas assim, é uma Série B que a gente vê que está tão nivelada por baixo que o Bragantino está ali, mas não está tão distante do Sport, que é o 6º colocado. Assim, são 5 pontos de diferença. Então o Sport ganha 1 ou cai para 2 pontos, se o Bragantino perder consequentemente. Então assim, é uma Série B que está todo mundo muito próximo ali, mas que não está sendo um futebol muito bem jogado pelos times. Então, daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre esporte, depois a gente vai falar sobre Santa e Náutico. Os times daqui a gente vai para um breve intervalo, mas não esqueçam de seguir nossas redes sociais. Podem estar acessando o YouTube para assistir os outros programas que a gente já fez, e esse também no final do programa. Você também pode estar acompanhando todo o canal, né, da Good PS, pode estar acompanhando tudo pelo YouTube, os outros programas também, além do Café com Esportes. Também pode estar seguindo o nosso Instagram, @GoodPE, que você vai estar assistindo ao vivo toda a nossa programação, e pelo Facebook também. A gente vai para o intervalo, não fiquem tristes que já a gente volta. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. Essa cidade vai tremer e a galera vai zoar. O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na Multi-Office Escritório Virtual. Agora, a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial e, se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multi-Office Escritório Virtual, tornando viável seu negócio. Alarme Center, a sua distribuidora. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertina, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia e redes. E trazendo agora para Pernambuco o painel solar. Alarme Center, a marca da segurança. Avenida Norte, 3652, Tamarineira. Telefone 4062-9205. Eu disse para vocês não ficarem tristes que o comercial é rapidinho. Deixa eu continuar o assunto aqui com a Fernanda Durão. Ela que, menina, é a Fernanda Durão. A gente vai falar logo com ela sobre a lei que a Gorete Queiroz fez, não foi? Isso, Valesca. A gente tem uma vereadora no Recife, a Gorete Queiroz.
ela fez um projeto de lei que já foi, inclusive, já passou, já foi sancionado, para criar o Dia Municipal do Profissional de Imprensa Esportiva, né? Isso foi uma ideia, inclusive, do presidente da CDP, do André Luiz. Eu quero mandar um beijo para ele, que é uma pessoa super especial, que o tempo que eu trabalhei com futebol, ele me deu muita força, me apoiou muito, me ajudou muito. E a gente conversando, ele pegou e falou, Fernanda, por que a gente não cria aqui em Recife um Dia Municipal da Imprensa Esportiva? Como eu estou trabalhando agora, né, com legislativo, estou trabalhando ali na Câmara, eu gostei da ideia. Vai ter feriado? Feriado? Eu quero no dia um vocês projeto querem já legislativo. feriado. Eu quero um projeto com feriado. Vamos ver se a gente consegue. Feriado. Então, assim, Valesca, eu achei importante porque a gente sabe, quem trabalha com futebol, a gente sabe dos perrengues que um jornalista esportivo passa, que o repórter que tem que ir para campo passa. A gente sabe do sufoco de um narrador de rádio que precisa chegar. O jogo é de 6 horas da noite, chega às vezes às 2 para estudar os times, para poder ver. A gente sabe que o jogo termina às 8, sai lá para as 10, 10 e tanta, porque acompanha a coletiva, depois faz o pós-jogo. Então, a vida realmente de um profissional de comunicação esportiva é uma vida muito puxada. É uma vida que a gente sabe que não é, o profissional de imprensa esportiva ele não é valorizado como deveria ser. Eu sei porque eu já me coloquei no lugar, já trabalhei com futebol. Conheço várias pessoas que trabalham, sei o quanto realmente as pessoas se esforçam para dar o seu melhor. E tanto na rádio, quanto TV, quanto em blogs ou em jornal. Então, quando o André falou sobre... Fernanda, por que a gente não cria um dia, né, municipal do profissional de imprensa esportiva? Passei essa ideia para a vereadora, que nem pensou 2 vezes, né? Já foi aprovando. Então, agora, eu acredito que é no dia 17 de agosto, ficou institucionalizado como Dia Municipal do Profissional de Imprensa Esportiva. Então, assim, a gente agora tem um dia. Aí, ó, anotem o dia. Temos nosso dia agora. Exatamente. E o projeto de lei ele foi institucionalizado com o nome de Luiz Cavalcante, né? O comentarista da Palavra Balizada, que maior sucesso na rádio. Eu era pequena quando meu pai escutava jogo na rádio. Meu pai assistia jogo na televisão e, ao mesmo tempo, era com o rádio ligado. E a gente ouvia muito. Então, nada mais justo do que homenagear também o Luiz Cavalcante, a família dele e, consequentemente, todo o profissional de imprensa esportiva. Então, assim, dia 17 de agosto, se eu não me engano, cai numa segunda-feira. Depois eu vou verificar para poder confirmar aqui. Vocês estão convidados para ir lá para a Câmara do Recife, porque a gente vai fazer uma sessão solene em homenagem a todos vocês. Vão ganhar certificado. Vai ser uma homenagem que a vereadora Gorete Queiroz está fazendo para o pessoal que trabalha com futebol e com esportes em geral. Então, assim, eu já deixo o convite aqui feito. Depois eu só vou confirmar a data para poder só reforçar aqui para vocês. Né? E a gente não vai falar muito mais sobre política, não, mas Gorete sempre maravilhosa e criou o nosso dia aí pra gente comemorar. Um abraço pra Gorete Queiroz, né? Ela que vem fazendo tanto. E agora vamos falar sobre coisas que não estão muito boas aqui no Recife. Santa Cruz. E aí, minha gente, digam vocês, Santa Cruz aí faltando 4 jogos para terminar a primeira fase. O que fazer com Santa Cruz? Se eu falei que o Sport estava complicado, Santa Cruz dos 3 é mais ainda. Porque na Série B ainda tem muito chão para correr, tem muita coisa para rolar. Já na Série C não, faltam 4 rodadas, só 4 rodadas para terminar, e o Santa precisa pelo menos 3 vitórias e mais um empate. O retrospecto recente não é bom, não é nada bom, principalmente após Milton Mendes fazer várias mudanças assim repentinas no time, o time não corresponde à ideia de jogo dele, e aí ele tá ficando agora sem opção, e nessa sexta-feira enfrenta o Imperatriz na Arena de Pernambuco, precisando de vitória e vitória. E eu acho que essa pressão é ainda pior para o Santa Cruz. Na verdade, o ponto de corte são 28 pontos, né? O Santa Cruz está com 18 pontos, tem que fazer 10 pontos em 12. Então, assim, como o André falou, é complicado. Na verdade, é complicadíssimo, né? É porque Milton Mendes, eu considero ele um bom técnico, só que muitas das vezes ele dá uma inventada no time. Ele vinha colocando o time corriqueiramente, e aí daqui a pouco ele começou a inventar, troca uma peça aqui, coloca outra ali. Disse que Charles, que é um volante de marcação, disse que era meio campo.
Então, assim, a gente fica meio que sem entender qual é o percentual do diálogo dele com os jogadores referente a isso. Olha aí, o Sampaio Corrêa em primeiro lugar, aí vem o Náutico em segundo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Santa Cruz está na 7ª colocação. Complicada a situação do Santa Cruz, que vocês já estavam falando aí, e das invenções de Milton Mendes, dessas trocas desesperadas para tentar o acesso, né? Tentar passar de fase e depois, consequentemente, É porque o ganhar Milton Mendes, acesso. ele é meio que uma carta marcada, né? Ele chega, o time dá uma engrenada, ele conseguiu 4 ou foi 5 vitórias seguidas, se eu não estou enganado. Depois o time dá uma caída de uma maneira que ninguém consegue entender. Foi assim no Vasco, foi assim no Sport e tá sendo assim no Santa Cruz. Foi assim também na primeira vez que ele passou pelo Santa. Então, assim, ele disse que também estava trabalhando, ele começa a perder o vestiário certas vezes. Olha os jogos que o Santa Cruz vai fazer, ó. Santa Cruz versus Imperatriz, tem um Confiança e Santa Cruz e Globo, e no final Náutico e Globo. São 4 jogos bem decisivos para o Santa Cruz, E jogos difíceis. de vida ou morte. Difíceis. Perder um jogo desse já... Já tá fora. É porque o jogo de sexta-feira é um jogo confronto direto. Então, assim, praticamente todos esses jogos são confronto diretos. Eu só tirando o Náutico ali, que eu acho que quando ele chegar contra o Náutico, o Náutico já vai estar classificado. Então, assim, pode ser um jogo que fazer um compadre e comadre? Pode. Agora o Santa Cruz tem que chegar com chance para poder o Náutico, sei lá, dar uma ajudada, falando sem hipocrisia nenhuma. Mas são jogos difíceis. O Confiança tá muito bem na tabela também. O Globo tá lá embaixo, brigando para não cair para a 4ª divisão. E o Imperatriz tá ali, brigando para estar... Então tem aqueles jogos, né, Fernanda? Ele vai jogar com aquele que briga para não cair, então vai dar tudo de si. E briga para aquele que quer subir também. Então ele não pegou ninguém naquele meio termo, né? São jogos difíceis, né? Porque quem tá lá na primeira colocação, na segunda, não vai querer perder de forma nenhuma, quer se classificar bem, quer passar de fase numa posição boa. Quem tá lá embaixo tá brigando direto para não cair. Então, assim, realmente a situação do Santos tá muito difícil e é uma pena, né? Porque, assim, é um ano muito difícil pro futebol pernambucano, na verdade, né? Imagina, o Santa não consegue o acesso. Como é que fica? Mais um ano, né? Mais um ano aí. Infelizmente, eu fico muito triste, Valesca, porque eu acompanho futebol há muito tempo, eu torço muito para todos os times daqui. Quando eu vejo que a gente começa uma Série C, uma 3ª divisão, que a gente já não tem muita estrutura, muito apoio de CBF, de nada. E quando eu vejo que começa e que a gente... Náutico e Santa no mesmo grupo, que já complica, né? Aí... Quando eu vejo que está encaminhando, e como disse, começou bem, o Milton Mendes até, né, conseguiu arrumar o time, depois acaba que bagunça um pouco, a gente fica sem entender e fica torcendo para que o time possa conseguir, né, se superar, passar de fase. É muito difícil, mas assim, nada é impossível. No futebol, principalmente. Vamos então, pedir assim, os vamos 50 torcer. mil torcedores para fazer uma oração, pedir cada um com sua religião, pedir lá... para ver se resolve, né? Já que no futebol, vamos apelar para Deus para ver se funciona alguma coisa. Porque que nem a Fernanda falou, né? Já trabalhou muito tempo na Federação Pernambucana e o time, querendo ou não, perde força na CBF. Se juntaram aqui, tinham o Evandro, que é o presidente da FPF, e o presidente do Náutico, e eles tiveram que ir lá na CBF porque estavam tendo erro de arbitragem nos jogos de Santa Cruz e Náutico. E foram lá para tentar resolver. O Evandro, que é muito próximo do presidente da CBF agora, e foram lá para tentar resolver. Se vai mudar alguma coisa, aí eu já não sei, já são Aí outros já 500. não é muito com a gente. Mas agora, assim, sem patrocínio, sem nada. A Série C não tem patrocínio algum. Então agora fica também muito não difícil. justifica tanto o Santa Cruz estar nessa situação. Porque o Santa Cruz é um dos times maiores daqui de Pernambuco. Não justifica tanto. É complicado, até porque o Náutico, vamos falar agora do Náutico, está na 2ª colocação. Claro que cada um tem sua verba, cada um tem seu assessor, cada um tem sua diretoria, cada um tem o seu jeito de jogar, seu técnico. Mas também não justifica tanto o Santa Cruz estar numa situação tão complicada numa Série C. Exato. E aí a gente vai falar agora do Náutico. Deixa o Santa Cruz, infelizmente, dando os últimos suspiros. Vamos torcer para o Santa Cruz ganhar os 4 últimos jogos e passar de fase e tentar ir para uma Série B, porque quanto mais times daqui crescer, mais a nossa imprensa pernambucana cresce. Então vamos falar do Náutico e vamos torcer para o Náutico também, né? Pois é. O Náutico, para mim, uma das maiores surpresas, porque quando começou a cair, para mim, era dali para baixo. O time do Náutico não respondia, tinha uma zaga muito, muito frágil. Eu, por vezes, critiquei Camutanga. Não imaginava que, algumas rodadas depois, Camutanga está sendo muito elogiado aqui na imprensa. Todo mundo falando muito bem de Camutanga, todo mundo falando muito bem de Jimenez, que começou
sem confiança alguma aqui no Náutico. E tá se superando. Essa partida contra o Confiança soube muito bem administrar o jogo. Um gramado, assim, horrível, devido às chuvas que teve aqui. Olha aí, ó, os jogos do Náutico. E a gente já daqui a pouco tá chegando no fim do programa, mas bora falar logo aí sobre esses jogos, ó. Globo e Náutico vai jogar. Náutico vai jogar fora de casa. Viu Náutico e Sampaio Correia. Botafogo e Náutico e Santa Cruz. O último jogo a gente vai entregar na mão de Deus, porque a gente não sabe muito o que vai ser feito nesse último jogo, né? Agora, Globo e Náutico. Placar. Quero placar. Vou pegar o ser de surpresa. Placar. Eu acho que esse jogo aí fica 1-1 pra mim, é empate. Por que 1-1? Porque o Globo tá lá por baixo, não vai querer perder esse jogo em casa também, vai aproveitar pra poder dar um suspiro também, né? Não ter que cair pra quarta divisão. E o Náutico, por sua vez, vai querer continuar no G4. André. Jogando que joga, 2-1 Náutico ainda. O Globo vai ser difícil, o Náutico não vai conseguir abrir tanto jogo assim. Até porque não é característica do Náutico agora forçar tanto, mas o Globo também vai incomodar um pouco. Então, mas ainda assim acredito que o time vai conseguir. Fernanda. É complicado, viu? Não, bora, Olha, o diga. que eu vou dizer intuição, né? Ah. Intuição feminina. Eu acredito que o Globo ganha esse jogo, porque tá precisando e joga dentro de casa 1-0. Eita, Danucci, aí ficou naquela. Rapaz, eu vou torcer pro que o Náutico ganhe. Não, a minha torcida é pelo Não, Náutico sim, também. sim, A gente sim. torce por Pernambuco, mas é porque futebol a gente, né, não tem Eu vou como botar prever. 1-0 Globo, que eu vou deixar minha amiga aqui empatada, não vou deixar ela voltando sozinha não. Então, 1-0 Globo, mas tomara que o Náutico ganhe. O programa tá chegando ao fim. Muito obrigada, Fernanda, Rodrigo, Tenório e André Bastos. Eu disse Rodrigo Tenório, eu costumo chamar ele pelos dois nomes. Gente, muito obrigada. Valesca, eu que agradeço. Deixa eu só corrigir, a data não é 17 de agosto, dia 19 de agosto, que é o dia do aniversário de Luiz Cavalcante. Então, a nossa data profissional de imprensa esportiva é dia 19 de agosto. Então, 19 de agosto. E muito obrigada, prazer participar aqui do Café. André, muito obrigada. Volto mais vezes. Valeu, Valesca. Salve a data aí, 19. Obrigado. Rodrigo. Valesca, obrigado mais uma vez. Quando precisar, estamos aí. Então, gente, vocês podem também estar acompanhando. O programa está chegando ao fim, mas vocês também podem estar assistindo o programa pelo YouTube. Também, aqui, ó, embaixo está passando as nossas redes sociais. Amanhã você também pode estar assistindo ao vivo pelo nosso Instagram. A gente vai estar com a dentista, a cirurgiã dentista Marcela. Ela que vai estar falando aí sobre a saúde bucal dos atletas. Então, gente, o programa Café com Esportes está chegando ao fim. Não fiquem tristes, porque amanhã tem mais. Fiquem com Deus.